Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza comigo. Senhor Jesus Cristo, pelo sopro da vossa boca, mais forte, pelo sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. E peço ao divino Jesus, que pela força do seu preciosíssimo sangue, Ele abra os meus ouvidos para tudo aquilo que Ele precisa comunicar a mim. E retirai de mim, Senhor, todas as distrações, tudo aquilo que quer me distrair ainda nesta manhã, todos os pensamentos que querem me distrair ainda, sejam submetidos agora aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que bom. Bom dia. Está muito fraco, minha gente. Bom dia. Que bom, que bom. E é um bom dia mesmo. Eu vou já adiantar a vocês que pode ser que haja momentos em que nesta colocação o coração fale um pouquinho mais alto, porque olhar este centro de evangelização, retornando com este acampamento, é motivo de grande emoção. Quase 2 anos sem o nosso evento de cura e libertação, e poder tocar neste ano, nesta retomada, só quem viveu todos estes anos sabe como está o nosso coração. Mas o Espírito vai nos ajudar, é ou não é? Então também peço que vocês rezem por mim neste momento. Quero mandar um grande abraço a todo o povo de Gravatá, missão onde eu estou. Vai fazer 2 anos. Então mandaram mensagem, falaram: Danilo, manda um abraço aqui para o povo de Gravatá, Pernambuco. Tem alguém de Pernambuco aqui ou não? Levanta a mão. Ei, que maravilha. Estamos juntos ali naquela terra de missão. E eu gostaria, meus irmãos, de começar este momento com uma partilha. Quem sempre acompanhou estes acampamentos de cura e de libertação, pelo menos nestes últimos 8 anos, deve estar sentindo falta de algo. Sim ou não? Do quê? Ou de quem? Nosso querido Padre. Duarte Lara. E quando eu estava me preparando para fazer esta colocação, Deus me inspirou a falar com o Padre Duarte. Provavelmente ele está nos acompanhando agora. Então eu quero que você, neste momento, dê uma grande salva de palmas. Padre Duarte, este povo aqui está esperando o Senhor, viu? Para 2022. E eu pedi ao Padre Duarte, diante de tantos anos que ele pregou aqui para nós, e neste ano ele não pôde vir, que ele mandasse para nós então uma mensagem, que ele gostaria de falar a cada um de nós que estamos aqui, o que Deus inspiraria a ele, e pedir para que ele escrevesse, e que eu iria ler neste momento da pregação.
E assim ele fez. Então eu começo neste momento lendo esta breve partilha do Padre Duarte Lara, mas que certamente ela dará um direcionamento a todo o nosso acampamento e à vida de muitos de nós que estamos aqui. Porque mais do que escrever de maneira sentimental, eu digo, o Padre Duarte profetizou nessas palavras que aqui ele colocou. E há palavras de ordem a cada um de nós, e que se nós cumprirmos estas palavras, a nossa vida será transformada, meus irmãos. Porque eu fui mexido, tocado, ao receber essas palavras do Padre Duarte. E um pouco antes de entrar aqui agora, eu mandei uma mensagem para ele, por isso eu sei que ele está nos acompanhando. E ele nos abençoou, e agora eu leio. Vou tentar ler sem engasgar. Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja sempre nos vossos corações. Este ano, infelizmente, não vou poder estar com vocês presencialmente, por causa das cada vez maiores restrições à liberdade de circulação que estão a se impor a nível mundial. Contudo, a nossa distância geográfica não nos separa espiritualmente. Nos corações de Jesus e Maria, estamos muito unidos mesmo. E eu estou rezando, de um modo especial, pelo acampamento de cura e libertação deste ano de 2021. Irmãos, o tempo das grandes provas já começou. O demônio sabe que tem pouco tempo, pois Deus vai intervir em breve para derrotar o mal. O nosso Deus não perde batalhas. O nosso Deus não perde batalhas. Jesus conta com um sim de cada um de nós. E por isso peço-vos que não percais mais tempo em atividades inúteis ou pouco importantes. Agora é o momento de uma oração mais intensa e de uma penitência mais generosa. Das nossas orações e sacrifícios dependem muitas graças. Temos que colaborar no plano de Deus para estes tempos especiais de um modo responsável. A chegada da marca da besta, de que fala o livro do Apocalipse, está próxima. Assim como a manifestação do homem ímpio, do qual nos fala o apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Não vos deixeis enganar nestes tempos de grande confusão, dentro e fora da igreja que Jesus fundou. Estudai as Escrituras e o catecismo da Igreja Católica. A palavra de Deus é a verdade e nunca passará. Permanecei firmes na verdade, custe o que custar. Permanecei firmes na verdade, custe o que custar. Invoco sobre todos a poderosa bênção do Deus Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Rezem por mim. Um abraço forte do vosso irmão e amigo, Padre Duarte Lara.
Obrigado, Padre Duarte. Obrigado por estas palavras. Obrigado por cada direção que o Senhor deixou-se ser instrumento de Deus para cada um de nós. E aqui neste texto, antes de partilhar um pouco daquilo que é a minha temática, eu destaquei algumas coisas para que a gente rumine e para que essas palavras fiquem gravadas no nosso coração e que nós não nos esqueçamos dessas palavras, porque foi um profeta de Deus, foi um sacerdote de Deus, dedicado às coisas de Deus, que falou para nós, e eu creio na força dessas palavras. O tempo das grandes provas já começou. Olhem para os tempos que nós estamos vivendo. Esperávamos, há 2 anos atrás, no último acampamento de cura e de libertação, viver o que nós vivemos, sim ou não? Quem esperava? Mas quando nós trazemos a realidade que as grandes provas já começaram, isto não é para que sejamos profetas do caos. Isto não é para que nós nos entristeçamos ou fiquemos desanimados. Isto é uma exigência que o Senhor está fazendo para que cada um de nós possamos viver cada vez mais com responsabilidade a nossa conversão. Você sabia que a canção nova, ela é chamada, o carisma da canção nova, tem como finalidade preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. A canção nova existe para isso, para preparar a nós, membros, mas a cada um do povo de Deus para o Senhor que virá, e Ele virá. Quantas vezes nós vimos o Padre Jonas pregando isso? Foi ou não foi? E jamais o Padre Jonas nos trouxe uma palavra de desesperança e de tristeza. Porém, estas palavras que o tempo das grandes provas já começaram, precisa nos alertar, precisa acender uma luzinha e ficar piscando na nossa consciência e no nosso coração esta verdade. Porque o nosso Deus não perde batalhas. Você que nos acompanha em casa, que anda desanimado, triste, abatido, o nosso Deus não perde batalhas. E é por isso que nós não devemos temer estes tempos maus que estamos vivendo. E por isso que aquela imagem da adoração da manhã de hoje, para mim, ela foi muito providencial. Aquela montanha, para quem estava aqui na adoração, com aquele gelo em cima dela, e conforme nós rezávamos, aquilo derretia. Aquilo que era sinal de endurecimento, aquilo que era sinal talvez de falta de vida, nas mãos do Senhor, pelo poder do Espírito se fez águas, derreteu e se tornou-se vida. O nosso Deus não perde batalhas. Isso aqui, o que o Padre Duarte trouxe, é muito importante. Não percais mais tempo em atividades inúteis ou pouco importantes. O que nós estamos fazendo? O que você anda fazendo da sua vida? Que atividades realmente têm ocupado o seu tempo? As suas noites, as suas manhãs, o seu trabalho, ali no escondimento do seu trabalho, onde talvez ninguém te veja, mas o Senhor te vê. Com o que você está ocupando o seu tempo? Será que você não está perdendo realmente tempo com coisas inúteis e pouco importantes? Só que nós começamos um tempo de prova, de provação. E todo tempo para nós ele é importante. Agora é o momento de uma oração mais intensa
e de uma penitência mais generosa. Quem conhece o Padre Duarte Lara sabe o quanto ele vive isso na qual ele está pedindo de nós. É o tempo de uma oração mais intensa e de uma penitência mais generosa. Roberto Tanus veio aqui e nos disse a mesma coisa. E o Roberto nem sabia disto aqui. É o Senhor nos conduzindo. Será que você tem feito realmente penitência? Será que você tem jejuado como a igreja pede? Será que neste tempo você intensificou a sua vida de oração, ou você desandou na sua vida de oração? Não importa, porque hoje você está aqui. Se você aproveitou este tempo, estes quase 2 anos, e acabou desandando, ou se você colheu bons frutos, não importa. Importa que Jesus te trouxe aqui hoje, e Ele tem algo para fazer nestes dias aqui na Canção Nova na sua vida, porque o nosso Deus não perde batalhas. Você não veio aqui à toa. Não vos deixeis enganar nestes tempos de grande confusão dentro e fora da igreja que Jesus fundou. Estes tempos de confusão fora e dentro da igreja que Jesus fundou. E hoje o que nós vemos é uma realidade. Cristãos católicos, ou que se dizem católicos, falando mal da nossa Santa Igreja, falando mal do Santo Padre e o Papa, com críticas, acabam que contaminam o nosso ambiente. Acabam que são pessoas até com um bom coração, porém que jogam joio em meio aos nossos corações e traz dúvidas ao povo de Deus e acabam sendo motivos de divisão dentro da nossa igreja. Fechem os ouvidos a estas pessoas que criticam e falam mal do Santo Padre, o Papa. É para aplaudir mesmo. Ele é o nosso Papa, Ele é a cabeça. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Não permita que este joio, que este veneno adentre o seu coração. Não dê ouvido a estas vozes. E muitas vezes isso chega de maneira sutil a nós, com pequenas críticas, que parece que tem sentido, mas que é veneno do diabo, para contaminar o meu coração e o seu coração, a questionar as dúvidas, a questionar as decisões, a questionar todo e qualquer movimento da igreja, e você começa também a questionar agora os bispos. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, e sobrevivemos todos estes anos porque nós temos a unidade na cabeça de Pedro, do Papa. E nós não podemos nos desligar, e não vamos nos desligar. É por isso que nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhuma outra religião tem o que nós temos. Por isso que nós somos a Igreja de Cristo. E sobrevivemos e sobreviveremos até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante destas confusões, o Padre Duarte já trouxe para nós também a solução. Ficou na dúvida? Não sabe se é real ou se não é real? Está aqui. Estudai as Escrituras e o Catecismo da Igreja Católica. Estudai as Escrituras e o Catecismo da Igreja Católica. Católicos do Brasil, que estão aqui no Centro de Evangelização, mas que também nos acompanham pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, nós precisamos voltar a ler o Catecismo da Igreja Católica. Precisamos voltar a estudar a doutrina católica.
Como pode um católico, que é dirigido por leis, que há um modo de como nós somos regidos, levados, conduzidos, e nós não temos contato com o catecismo da Igreja Católica, onde está fundamentada toda a nossa fé, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós vamos precisar para os tempos maus que virão, estão na palavra de Deus e estão no catecismo da Igreja Católica. Por que você não lê o catecismo da Igreja Católica? Por que você abandonou o catecismo da Igreja Católica? Fica um desafio para este final de semana. Quando der um dos intervalos, subam na loja do Davi e não saiam daqui com o compromisso de ler o catecismo da Igreja Católica. Botem como meta. Se você lê 8 parágrafos, 8 números do catecismo por dia, em um ano, você leu todo o catecismo da Igreja Católica. Os tempos que virão exigirão de nós uma fé íntegra e verdadeira e solidificada. E nisso nós encontramos no magistério da Igreja, no catecismo da Igreja Católica. Retomemos como meta o catecismo da Igreja Católica. Permanecei firmes na verdade, custe o que custar. Permanecei firmes na verdade, custe o que custar. Mas você só saberá o que é esta verdade, e o Padre Duarte colocou verdade com letra maiúscula. Você só saberá a vontade desta verdade, que é uma pessoa, que é Cristo Jesus, se você recorrer às fontes puras, límpidas, que é a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica. É um desafio, que mais do que o Danilo, é o próprio Cristo, pelos tempos que estamos vivendo, que está fazendo a você que está aqui hoje. E para que nós possamos viver este tempo de maneira firmes, porque eu sei que aqui há muitos, se não a grande maioria, que tem um desejo imenso de viver esta vida conectada à doutrina, ao magistério da igreja, a uma vida de santidade. E por isso eu vou pedir que você fique muito atento a esta realidade que eu quero partilhar rapidamente com vocês. Porque se eu e você não rompermos com esta realidade que se chama pecado mortal, nós não vamos conseguir, nós não vamos aguentar. As coisas vão apertar, e quando as coisas apertarem, somente Deus e aquelas almas que estiverem em estado de graça serão capazes de ouvir a voz do Espírito e, obedecendo a voz do Espírito, fazer a vontade de Deus. Porém, existe uma realidade que rompe completamente com este ouvir a voz de Deus em nossos corações, e isso se chama-se pecado mortal. E muitos de nós estamos há muito tempo lutando contra este mesmo pecado mortal, e às vezes lutamos, confessamos, falhamos, assumimos uma vida de oração, e de repente nos vemos de novo caídos naquele mesmo pecado mortal. É ou não é assim? Sim ou não? Ou é somente eu que vivo isso? Você vive isso? Então esta palavra é para você. Talvez você também esteja aqui ou acompanhando e diga, mas o que é esta coisa de pecado mortal? E por providência de Deus, eu já havia preparado esta minha pregação. Quem vai nos orientar sobre o que é este pecado mortal que nós precisamos romper definitivamente é o Catecismo da Igreja Católica. E o que o Catecismo diz?
Ouvidos atentos agora. E se imaginem nestas realidades, porque você pode estar vivendo realidades de pecado mortal e nem está sabendo, mas agora já estará sabendo, e se tornará um pecado mortal porque ficará sabendo. Diz assim o Catecismo no número 1859. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Ele pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Vou simplificar. Para que um pecado seja mortal, é preciso que nós tenhamos a primeira coisa, o conhecimento. Nós precisamos saber que aquele ato é um ato grave e que nos separa do amor de Deus. É preciso ter a matéria, é preciso que seja uma realidade realmente grave. Que haja então o nosso conhecimento, então até agora aqueles que não sabiam passarão a saber. E que haja o nosso consentimento. Nós escolhemos fazer isso, sabendo que isso era errado, e sabendo que isso era pecado e nos desligaria de Deus, nós optamos ainda assim em fazer isto. Isso é um pecado mortal. Toda vez que eu e você decidimos por isso, nós estamos nos desligando deste organismo espiritual, nos desligando de Deus. Não é Deus que está se desligando de nós, é nós que estamos nos afastando de Deus. E o Catecismo diz: a ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. E o que é esta ignorância afetada que diz o Catecismo? É quando a pessoa tem a condição de conhecer a verdade e ela preferiu não escolher esta verdade. Isto aumenta a sua culpa. Existe também a ignorância invencível, que é uma pessoa que nunca teve contato com nenhum tipo de ensinamento moral ou doutrinal, e ela age de maneira a cometer um pecado de matéria grave. Isso diminui a culpabilidade dela. Mas aqueles que escolheram não estudar, não ir atrás da verdade, isso não diminui a sua culpa diante do pecado mortal, mas agrava. Olha como é sério isso. Ele agrava a sua culpa. Diante dessas realidades inúteis que o Padre Duarte trouxe, será que nós não estamos escolhendo estas coisas, sabendo que isso está nos tirando dos caminhos de Deus, e mesmo assim, não estamos muito preocupados com isso? E o Catecismo continua: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Podemos escolher tanto o amor como o próprio pecado. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do nosso estado de graça. É o Catecismo dizendo isso. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Já que a nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Como é forte isso. Se nós não recuperarmos este estado de graça, mediante a confissão dos nossos pecados, a nossa liberdade pode escolher fazer opções para sempre sem regresso, porque se nós morrermos num estado de pecado mortal, sem este arrependimento do nosso coração, esta é
a possibilidade da causa da exclusão do reino de Deus. É uma opção que nós fizemos para sempre, sem regresso. É aquela mesma opção na qual Lúcifer fez, e ele caiu do céu com os seus demônios. Foi uma opção sem regresso. Assim também diz o catecismo, como os demônios, para eles, uma vez condenados, não existe mais a possibilidade de se arrepender e de voltar para o reino da luz. Uma vez que nós morrermos no pecado mortal, será sem regresso. Não existe arrependimento para aquela alma que morre no pecado mortal. Isto é muito sério. O pecado cria uma propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Pecado gera pecado. E este ciclo ele vai sendo alimentado pelo pecado. E quanto mais nós cometemos pecado, mais nós queremos cometer pecados. Isso vai gerando um vício em nós. E este pecado vai fragmentando as nossas possibilidades de livre decisão. O pecado vai nos cegando. Ele vai enfraquecendo a nossa vontade, porque nós vamos entrando no terreno inimigo. E quanto mais nós entramos no terreno inimigo, e quanto mais ali nós permanecermos, mais difícil vai ser a nossa retirada deste terreno. E quando nós vemos, nós estamos afundados, atolados, numa vida de pecado, atrás de pecado, e nós nem sabemos como isso começou. Porque o pecado se alimenta do pecado. É o catecismo que está dizendo. Isso é tão sério. Porque há um ensinamento que nós, às vezes, aprendemos de maneira errada. Não totalmente errada, mas há uma falha. Muitos dizem que quando chegar o dia do nosso juízo, as nossas ações benéficas, daquilo que nós somos bons e daquilo que nós somos maus, serão colocados numa balança, e aquilo que pesar mais vai ser chancelado por Cristo, para ver se nós vamos para o céu ou para o inferno. Isso não é totalmente real. E por que isso não é totalmente real? E isso Padre Garrigou Lagrange traz de uma forma explícita e nos aponta esta periculosidade do pecado mortal. Porque se eu e você fomos bons a vida inteira, fomos bons cristãos, cumpridores dos mandamentos, pagamos o nosso dízimo, íamos à missa, rezamos o terço, porém, em um determinado momento da nossa vida, nós escolhemos o pecado mortal, e pecamos, nos afastamos, rompemos esta vida e esta amizade de Deus. Se nós morrermos naquele estado de pecado mortal, nós vamos para o inferno. Mas Danilo, eu fui um bom cristão a vida inteira, por causa de um ato não arrependido, eu vou para o inferno? Padre Garrigou Lagrange diz que sim. E o catecismo está dizendo que se este ato não for reparado mediante a confissão dos nossos pecados para um sacerdote, nós decidimos pela nossa eternidade sem Deus. Olha como isso é grave. Diante do pecado mortal nós não podemos brincar. Não seremos julgados pelos nossos atos bons diante do pecado mortal, porque ele anula estes atos bons. Mas isso porque Deus é ruim? Não. Porque a nossa alma
estando em pecado mortal, é como se naquele momento um ódio, é forte, mas é isso, a nossa alma estivesse com ódio de Deus. A nossa alma rejeita a Deus. Não é Deus que nos larga e nos abandona. E nós podemos ter uma percepção do que é isto, se nós nos remetermos ao Gênesis. Quando Adão e Eva pecou, e quando eles ouvem os passos de Deus se aproximando deles, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles se esconderam. Adão e Eva tinham plena consciência de quem era Deus, tinha plena experiência de quem era Deus. Porém, ao pecarem mortalmente, porque desobedeceram a Deus, eles fugiram da presença de Deus. É isso que acontece espiritualmente com a nossa alma quando nós pecamos de forma mortal. Nós corremos de Deus, a nossa alma dá um grito a Deus: não, eu não quero o Senhor. Isso só é reparado diante da confissão. Antes de ontem, eu fui nos nossos confessionários, encontrei o padre José Augusto, e brinquei com ele, porque o confessionário estava cheio, e disse que eu queria, na verdade, que os nossos acampamentos de cura e libertação tivessem dezenas de padres aqui embaixo, confessando sem parar. E que nos nossos intervalos, eu brinquei com o padre José Augusto, eu espero que os nossos confessionários ali em cima estejam cheios, padre, muito cheios, porque também nós buscamos aqui nesses encontros a nossa cura e a nossa libertação. Porém, o pecado mortal, ele impede que estas graças cheguem até nós, porque estamos afastados de Deus. E aqui, é por isso que a igreja é muito sábia, quando ela ensina a orações das horas, a liturgia das horas, a todo o povo de Deus. Porque você pode se perguntar: Danilo, eu cometi um pecado mortal, e eu só vou poder me confessar amanhã. O que eu posso fazer se eu morrer esta noite? Por que a igreja ensina para rezarmos as completas? Ou para fazermos uma revisão de vida antes de dormir? Porque naquele momento, nós temos a possibilidade de pedir a Deus uma contrição completa do nosso coração. E pedindo esta contrição completa, é possível que nós obtenhamos este perdão de Deus, com a condição de que nós precisamos recorrer ao sacerdote para nos confessar. Então eu quero ensinar uma coisa a vocês. Tem muitas coisas que eu poderia ensinar, não vai dar tempo. Mas isso eu gostaria que estivesse no coração de cada um de vocês, porque eu sei que isso deixa o demônio furioso, e que ele fique. Nunca mais durmam sem fazer uma revisão de vida, sem tomar a plena consciência dos pecados que você cometeu naquele dia, e pedir perdão a Deus, pedir que a misericórdia de Deus venha até você, que o Senhor olhe de maneira compadecida para você, para a sua alma. E se você for chamado naquela noite, que o Senhor tenha misericórdia de você, reze assim mesmo, porque diante de uma realidade de um pecado mortal na nossa alma, esta é a única possibilidade de nos salvar, se nós não tivermos como recorrer ao sacerdote. E se você foi tocado aqui hoje, e percebe que o seu coração está sujo, o Senhor está despertando você, busque a confissão. Se você não conseguir buscar aqui na Canção Nova, volte para a sua casa e busque ali na sua paróquia. Você que nos acompanha pela TV, pela rádio, pela internet, busque o sacramento da confissão.
E você às vezes pode se perguntar: Danilo, eu quero me livrar deste pecado, mas por que eu não consigo? E aqui eu vou dar brevemente duas possibilidades, que ainda que você queira, você continua caindo nestes pecados mortais. Você não tem conseguido se afastar desses pecados mortais. O que você precisa fazer? O que eu e você precisamos fazer para nos livrar disso que enraizou em nós? A primeira coisa, precisamos melhorar a nossa contrição. Contrição significa triturar, fazer virar pó. É assim que o nosso coração precisa se apresentar diante de Deus e diante do sacerdote, triturado. Mas como nós vamos aumentar esta contrição? Como nós vamos aumentar esta dor? Como nós vamos conseguir esta contrição perfeita? Ela cresce quando cresce o amor. A contrição perfeita cresce quando cresce o amor. Porque o amor é capaz de fragmentar aquilo que é contrário a ele. E uma vez fragmentado aquilo que é contrário a ele, aquilo que é fragmentado perde a sua força, perde a sua potência. E como nós vamos então crescer mais no amor? Primeiro passo que eu convido você: meditar a paixão de Cristo, entrar profundamente naquele mistério de amor. Como você vai fazer isto? Todas as noites, seja na sua cama ou no momento de oração, você pode pegar um crucifixo, olhar para aquele crucifixo durante alguns minutos e meditar não somente o amor refletido naquela cruz, mas meditar também a ingratidão do nosso coração diante de Cristo. Que seja 10 minutos, 8 minutos, mas todos os dias faça isso, medite a paixão de Cristo. Isso vai aumentar o nosso amor a Jesus. Acredite, os santos escrevem isso, e às vezes parece que isso só serviu para a vida dos santos, e eu desafio você mais uma vez: faça isso durante 3, 4, 5 meses, todas as noites se colocar diante de um crucifixo, e rezar e pedindo para que Deus aumente o seu amor, e você verá o que vai acontecer no seu coração. Segundo passo, se confesse sempre que você cair em pecado mortal. Não deixe o pecado mortal instalado dentro do seu coração, porque ele vai ganhar força, ele vai fragmentar você e vai te afastar de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro passo, e isso pode ser feito junto com esta meditação da noite: peça a Jesus para que você odeie este pecado que tem feito você cair com constância. Peça mesmo: Jesus, dê ódio a este pecado, e fala o pecado: eu quero ter ódio, porque enquanto você medita o amor e cresce o amor, você suplica o ódio àquilo, e você cria todo o ambiente para vencer este pecado e vencer esta situação. Quarto passo, medite sobre a morte e o inferno. Ai, que ruim, Danilo, meditar sobre isso. Medite sobre a morte e sobre o inferno. Eu não sei se vocês já leram, mas existe um livro chamado A Morte de Ivan List, de Tolstói. Ele não é um livro religioso, ele é uma literatura. Mas aquele livro, no final dele, ele mostra o grande drama da vida humana. Aquele homem, um advogado, que se preocupou a vida inteira com o seu trabalho, desprezou a sua família, desprezou as pessoas que estavam ao lado dele, se encontra doente, e no leito de morte, ele faz uma afirmação para ele mesmo, e ele diz: eu não fui quem eu deveria ter sido. Imagine, meus irmãos, chegar no leito da morte, doente, sabendo que nós iremos morrer, e termos que afirmar a nós mesmos: eu não fui quem eu deveria ter sido. Esse é o maior dos dramas da vida humana. Por isso, meditar na morte vai nos ajudar a viver melhor a nossa vida, porque sabemos que depois da morte virá uma eternidade, com ou sem Deus, não tem para onde nós fugirmos.
E precisamos saber que existe um inferno. E ele não está vazio. Ele é real. E ainda que nós voltemos para a confissão por medo do inferno, no estado de graça, Deus nos dará a graça de amá-lo. Meditar sobre a morte e sobre o inferno. E aqui Santa Francisca Romana, ela traz descrições dos infernos tenebrosas. E ela diz que existem graus no inferno e tipos de sofrimentos diferentes para cada tipo de pecado. E ali ela mostra no seu livro o inferno dos ladrões. E ali existe um tipo de sofrimento para os ladrões. O inferno para os filhos desnaturados. O inferno aos infiéis ao seu voto de castidade. Os tormentos dos perjúrios, aqueles que levantam falso testemunho. O inferno dos detratores, dos difamadores, dos maledicentes. O inferno que ela chama das virgens loucas, das viúvas viciosas, das mulheres idólatras de sua beleza. E assim como ela, para finalizar, para que estas palavras sejam luz, para nos tirar das trevas, eu trago também um outro autor, muito bem visto por alguns dos nossos papas, chamado Dante Alighieri. E ele tem um livro chamado A Divina Comédia, na qual ele fala do inferno, do céu e do purgatório. E ali ele mostra a nós uma imagem que precisa fazer com que nós reflitamos. Quando ele visita o inferno, na porta de entrada daquele inferno existe uma frase: deixai toda a esperança, vós que entrais. Ali não existe esperança. Deixai toda a esperança, vós que entrais. E ele diz que o inferno é onde se pode o que se quer. O inferno nasce desta realidade, onde se pode o que se quer. Eu quero, eu faço. Eu gosto, eu faço. Eu acho que é bom para mim, eu faço. Este é a possibilidade de nos mandar para o inferno. E para finalizar, quero já chamar o Frei aqui. E quero pedir mesmo, finalizando com esta imagem ainda do inferno de Dante, e sobre a realidade da confissão. Dante, Frei Josué, ao entrar no inferno, ele diz que existe uma figura chamada Minos. E ao se deparar com esta figura, ele diz que todo pecador é obrigado a se confessar diante desta criatura diabólica. Aqueles que não... E por que ele está no inferno? Porque não se confessaram em vida. Porém, diante desta figura tenebrosa, infernal, todo pecador que ali cai, ele é obrigado a se confessar, a dizer dos pecados cometidos. E esta criatura, ela enrola a sua cauda nesses pecadores. E Dante diz também que existem 9 graus do inferno. E conforme as voltas da cauda desta criatura, é a profundidade do inferno na qual aquela alma estará para sempre. Se nós não nos confessarmos em vida, dando a graça de podermos ganhar o céu, a nossa confissão
pós-morte em pecado mortal, ela vai acontecer. Mas só para nos mostrar qual é o grau de profundidade infernal que nós vamos viver para sempre. Fica de pé agora. Fica de pé porque o Senhor quer nos despertar deste sono, nos despertar desta situação que hoje vivemos e que estamos vivendo, nos despertar para a luz, para a vida. Abramos o nosso coração à luz de Cristo e deixamos sermos transformados por esta luz. Eu me lembro de uma das últimas pregações que Deus me deu a graça de fazer antes dessa pandemia, foi lá no retiro de carnaval da comunidade Remidos no Senhor, em Pombal, minha cidade natal, lá no interior da Paraíba. E a pregação foi sobre os 3 jovens na fornalha, Daniel 3, né? E depois que a gente começou a viver toda a loucura da pandemia, o Senhor estava dizendo: olha, meu filho, eu já estava preparando vocês. Vocês foram jogados dentro de uma fornalha ardente. Mas tal como aqueles 3 jovens fiéis, vocês precisam ali aprender a se confessar, como ele vai fazer. Se você pegar aí sua Bíblia, Daniel 3, você vai ver. Primeira coisa que eles fazem é confessar os pecados dele e do seu povo. Depois louvar a Deus. E Deus, tão fiel e tão maravilhoso, coloca o anjo dele dentro dessa fornalha. E ali dentro da fornalha há uma brisa suave. Quem aqui, apesar de todo esse momento tão terrível, de perdas, de dificuldades, contou com a presença de Deus, com a misericórdia de Deus? Quem aqui sentiu que Deus se livrou até da morte? Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pois vamos fazer isso por nós. Eu queria também convidar os nossos irmãos Ironi Spodaro e nosso querido Roberto Tanus, para rezarmos aqui por vocês e com vocês. Quem puder, fique de joelhos. Tomemos essa atitude de arrependimento dos nossos pecados. O céu começa agora, o inferno também começa agora. Deus o livre, pode começar agora. Comecemos o céu, escolhamos agora a Deus. Rejeitemos o pecado, expulsemos o domínio do pecado. Nenhuma tentação é maior que a graça de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Deus quer, mesmo no meio de um tempo tão difícil e confuso como estamos, um povo arrependido, um povo prostrado diante dele. É um povo que sabe louvar, agradecer, lutar pela santidade, e Deus cuidará de nós. Por isso diga como Azarias: Senhor Deus de nossos pais, Senhor Deus de nossos pais, vós sois justos em todo o vosso proceder. Vós sois justo em todo o vosso Vossas obras são justas. Vossas obras são justas. Vossos caminhos são retos. Vossos caminhos são retos. Exerceste o julgamento equitativo Exerceste o julgamento equitativo em tudo que nos infligistes. em tudo que nos infligiste. E em tudo aquilo que infligiste à cidade santa. Em tudo aquilo que infligiste à cidade santa. Cidade santa é a igreja. A cidade santa de nossos pais, Jerusalém. A cidade santa de nossos pais, Jerusalém. Foi em consequência de um julgamento equitativo Foi consequência de um julgamento equitativo que vós nos infligistes tudo isso. que vós nos infligiste. Bata no peito e diga: por causa de nossos pecados. Por causa de nossos pecados. Bata no peito mais uma vez e diga: pecamos, Senhor. Pecamos, Senhor. Erramos, Senhor. Erramos, Afastando-nos de vós. afastando-nos de vós. Em tudo agimos mal.
em tudo agimos mal, não vos obedecemos, não vos obedecemos, nem a vossos preceitos, nem a vossos preceitos, nem pusemos em prática, nem pusemos em prática, nem observamos as vossas leis, nem observamos as vossas que nos destes para a nossa felicidade. que nos destes para a nossa felicidade. Em todos os males que nos enviaste, Senhor, Em todos os males que nos enviastes, em Senhor, tudo que nos infligistes, em tudo que nos infligiste, foi um julgamento justo foi um julgamento justo que exercestes, que exerceste, mesmo nos entregando-nos mesmo nos entregando nas mãos de inimigos injustos, nas mãos de inimigos injustos, de ímpios enfurecidos, de ímpios enfurecidos, as mãos de um rei, as mãos de um o rei, mais iníquo o mais iníquo e o mais perverso de toda a terra. e o mais perverso de toda a terra. Meus irmãos, é o príncipe desse mundo, é o maligno. Diga forte: agora não ousamos nem mesmo abrir a boca. Agora não ousamos nem mesmo abrir a Bata no peito e diga: vergonha e ignomínia para os vossos servos, vergonha e ignomínia para os vossos, e a nós que vos adoramos. e a nós que vos adoramos. Agora levante as mãos, olhe para Jesus crucificado, olhemos para a cruz, e olhando para Jesus diga: por amor de vosso nome, Por amor de vosso nome, não nos abandoneis não nos abandoneis para sempre, para sempre. não destruais de modo algum Não destruais de modo algum a vossa aliança. a vossa aliança. Não nos retireis a vossa misericórdia Não nos retireis a vossa misericórdia em consideração a Abraão, em consideração a Abraão, vosso amigo, vosso amigo, Isaque, vosso servo, Isaque, vosso servo, e Israel, vosso santo. Israel, vosso santo. São os nossos santos. Esse era do Antigo Testamento. Hoje seria Nossa Senhora, São José, São Miguel, Santo Pio, os santos de hoje. Santa de Virgens, Santa Margarida Maria Lacó. Quem é filho aqui de Padre Pio? São Padre Pio, nosso Pai São Francisco, tantos santos. Diga isso: Senhor, pela intercessão dos santos, Pela intercessão dos santos, livra-nos dos nossos males, livra de nós. perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, dá-nos um tempo novo, Dá-nos um tempo novo, um tempo de milagres, tempo de de milagres, reconstrução, de reconstrução, um tempo de o misericórdia. tempo de misericórdia. E oremos. Queria alabar, sinta Deus tirando de você toda a fúria do inimigo, Deus confundindo os teus adversários, Deus apagando as chamas do inferno que tinham sido inflamadas 7 vezes mais para destruir você e tua casa, pois o demônio sabia que pouco tempo lhe restava. O Senhor está te dando livramento, o Senhor está enviando o anjo até você. Mesmo que passe pela fornalha, sairás vitorioso, porque é o Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás. Mesmo que Golias chegue diante de você, ele tombará, porque Deus te dará força. Mesmo que você passe pela opressão do deserto como Elias, Deus te dará o pão dos anjos e te sustentará. Mesmo que você tenha que passar pela prova do martírio, caminha. Somos tratados como gado destinado ao matadouro, mas em tudo somos mais que vencedores. Diga isso: em tudo somos mais que vencedores. Em tudo
somos mais que vencedores. Iria alabar, alabar, alabar. Do anjo do Senhor, Escutemos. o anjo do Senhor está trazendo a brisa suave. Você vai se imaginar já entrando no céu, como Jesus disse àquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Deseja o céu, não é simplesmente ter medo do inferno e horror ao pecado mortal. O céu é real e é o seu lugar. Jesus está colocando no seu coração, através do anjo do Senhor, um profundo amor para ir ao céu, um amor de verdade, uma contrição, um arrependimento mesmo. Ninguém pode lhe condenar. Se você for para o inferno, é por sua livre vontade. Deus não está aqui para condenar, mas para salvar. Obrigado. O Senhor está abrindo as portas do céu para você. A misericórdia. O seu lugar é o céu. Sinta essa brisa suave. O anjo na fornalha. O anjo que traz a você a realidade do céu. O Senhor está tocando a pessoa que está tão arrependida de um pecado mortal, e o diabo falava para você que você não tinha mais salvação. É verdade. Você está lavado pelo sangue de Cristo, e esse espírito de acusação cai por terra agora. Aqui dentro do centro de evangelização está uma pessoa que por muitos anos serviu como assassino. A muitos você tirou a vida, contratado por pessoas que exerciam poderes públicos, que exerciam poderes econômicos, mas hoje você entrou no santuário, no território eucarístico, e o Senhor está dizendo para você agora: eu te liberto do demônio da morte. Como Paulo matava, depois deu a vida. Vai ao confessionário, meu irmão. Agora é eu que falo, não é Deus. É eu como irmão na fé que te digo: Jesus te ama. Arrepende-te. Tu hoje tem consciência do mal que praticastes. Vai ao confessionário, e esse demônio nunca mais te levará a tirar a vida de ninguém. E sim dar a vida para que o outro tenha vida. Amém. Você, me perdoe, é você que, como eu, entregou, não perdeu, nunca mais diga eu perdi alguém nessa pandemia. Então você entregou. Eu entreguei o ser que eu mais amava nessa terra, que era a minha mãe, que é a minha mãe. Eu entreguei nessa pandemia, nós entregamos. Mas cada dia que passa, fica aquela saudade dolorida, mas gostosa ao mesmo tempo. A certeza que ela está com Deus. E Deus está dizendo também para você, como disse tantas vezes para mim hoje também, através do Roberto, né? Roberto, de manhã cedinho. Seus entes queridos estão com Deus. Deus só levou quem estava mais preparado. o Senhor tem uma santa doméstica. Deus queria que o céu ficasse mais forte na sua família. Por isso Ele levou aquela pessoa que você rezou tanto, que rezava tanto. Deus apopou já de outras vezes, mas dessa vez ela precisava partir. E você ficou aqui porque sua missão continua. Mas essa pessoa não vai nunca lhe abandonar. Na comunhão dos santos, na comunhão da igreja peregrina que somos nós aqui na terra, com a igreja padecente no purgatório e com a igreja triunfante no céu.
Nós nos encontramos cada dia na Eucaristia. Se você quer receber um abraço dessa pessoa, comungue em estado de graça. E ali recebendo Jesus, ela que está em Jesus de certa forma, espiritual, claro, sem nenhum contato com evocação de mortos, nada disso, mas Deus é o Deus não dos mortos, dos vivos. Para Ele todos estão vivos. Essas almas se encontram todas conosco e nós com elas na santa comunhão eucarística. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor está tocando a pessoa que você matou a criança no ventre materno, ou você deu conselho, ou você foi um profissional da saúde que ajudou a matar essa criança no ventre da mãe. O Senhor está lhe dando a contrição perfeita. Essa criancinha que foi eliminada dentro do ventre, Um Marte. veio de Deus e voltou para Deus. Você vai se perdoar agora. E você, inclusive, uma pessoa que já confessou, o Senhor está tirando do seu coração esse remorso. Você vai dizer: Deus já me perdoou, eu também me perdoo. Mas tem uma pessoa que ela precisa confessar, e a sua alma vai limpar toda essa dor imensa que você sente de vazio interior. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus toca numa pessoa, uma mulher. E ela tinha muita dificuldade de perdoar um parente muito próximo, porque ela foi abusada Sim, confio. sexualmente. E dentro dela brotou um ódio, um sentimento de raiva que corroía Eles ela. não sabem o que fazem. E neste momento de oração, você sentiu como que um peso, como que uma mão que apertava e sufocava o seu coração, uma mão de ódio. O sangue de Jesus agora rompe, retira esta mão, e você consegue até respirar melhor, porque o ódio se foi, porque a raiva se foi, porque o desejo de vingança se foi, e você consegue repetir: eu perdoo você, eu perdoo você, Pai, pelo que você fez Eu comigo. preciso colocar essas duas palavras. Você que reza por Apolinário Grochevski, esse é o nome que Deus me dá. Apolinário Grochevski, há meses em coma. Ele foi ressurgido por Deus e vai voltar milagrosamente à vida. Também um outro homem com um processo de necrose já na perna, uma ferida de mais de 15 centímetros, e você teria que amputar a perna. Eu vejo essa ferida, ela é tão profunda que o nervo, o osso estava exposto, e Deus está te curando milagrosamente, e você não vai amputar essa perna. Bendito Amém. seja Deus. Confirma, o Senhor me mostra uma mulher também, uma necrose, mas ela precisa arrepender do pecado. Amém. Após a confissão, a ferida vai fechar. Eu não sei, Frei, como é que vai ser os confessionários, mas eu sei que todos que visitarem esta UTI da misericórdia para contar o seu pecado serão curados e libertos essa Em semana, nome de Jesus. milagrosamente. Amém. Essa semana, Amém. não deixa passar a graça. Amém. Deus dê força para os padres da Canção Nova esse final de semana. E para os seus párocos e seus vigários, quero só dizer a vocês que na missa tragam água e sal, principalmente, pode ser vela também, mas água e sal, esses dois sacramentais que Santa Teresa dizia que são eficazes. E tem um kit ali sendo vendido ali atrás, você pode adquirir, e também para levar para as outras pessoas. Eu vou dar uma bênção especial na Santa Missa, por favor. É uma bênção que a gente chama bênção de exorcismo, na água e no sal.
que a igreja mesmo previne, está lá no missal romano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Selando toda esta manhã de graça. Foi bom ou não foi? Foi bom ou não foi? A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém.